Todo Estado faz-se sobre a teologia do poder. Agora, no Estado autoritário, a teologia é o poder. George Agamben. Olá, leitores e leitoras do meu mundão. Tudo bem com vocês? Eu sou Vladimir Júnior e você está no ar comigo no Vida de Leitor. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro A Religião do Bolsonarismo, que é uma coletânea de ensaios desenvolvidos pelo autor, que é pastor, escritor e teólogo cearense, Iago Martins. Ele, a partir dessa abordagem desenvolvida inicialmente no mestrado em Teologia Sistemática no Instituto Aubrey Clark, desenvolve um ensaio tratando sobre o governo bolsonarista desde a sua pré-candidatura até os dias atuais. Inicialmente, o autor começa abordando um pouco sobre a preocupação geral, principalmente vinda de opositores da Igreja Evangélica, e Igreja Evangélica que entenda-se reformados, pentecostais, neopentecostais, assembleianos, enfim, todo esse grupo caracterizado em um só, expresso nesse dito apoio ao, na época, candidato 2018 e hoje atual presidente Jair Messias Bolsonaro. No entanto, o autor quer destacar o seguinte: isso não significa que a igreja vendeu a sua alma e que precisa apoiar o presidente em tudo o que ele fizer. Como igreja, nós podemos dedicar o apoio em um momento e removê-lo no seguinte, se isto parecer mais adequado à glorificação do nome de Deus no mundo. Não seria a primeira vez. Inclusive, o autor, em vídeos no YouTube, confessa que, nos 2 turnos, votou no atual presidente nas eleições de 2018. Então, o autor é parte desse macro-universo que apoiou, expressou apoio, declarou voto em Jair Messias Bolsonaro. E a obra ela possui 3 objetivos. O primeiro deles é alertar cristãos sobre o perigo teológico de apoio incondicional a uma figura política, seja ela do espectro em que Jair Messias Bolsonaro está, ou seja ela um sócio comum marxista, como no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, a outra questão que a obra também possui é escancarar as profanações espirituais advindas do bolsonarismo, seja pelo próprio Bolsonaro ou por pessoas ligadas a ele. E o terceiro ponto é deixar um registro literário dos aspectos religiosos dos projetos de poder bolsonarista. O ensaio, ele tem por volta de 80 a 86 páginas, ele se caracteriza em 5 divisões, entre as quais algumas delas irei destacar no texto. A primeira delas é o efeito de Deus, as primeiras raízes dessa idolatria. E aqui o autor fez questão de destacar 2 coisas: o apoio de personalidades como Ernesto Araújo, o Dr. Marcelo Frazão e também André Mendonça, a pessoa de Jair Messias Bolsonaro, tecendo elogios que categorizavam Jair Messias Bolsonaro como uma figura semidivina, principalmente aproveitando o seu segundo nome, Messias, e assim colocando a figura de Jair Bolsonaro no status de um Messias que salvaria o Brasil do lulopetismo e do comunismo que, na concepção deles, assolava o Brasil e que foi responsável por uma das maiores crises econômicas que o Brasil estava enfrentando e tinha enfrentado ao longo de sua história. Mas também, além dessas figuras políticas, temos também pastores de influência pública como René Terranova e também Silas Malafaia, expressando seu apoio a Jair Bolsonaro e também colocando em status de ungido do Senhor, de Messias Salvador. E isso foi um destaque muito interessante no processo das eleições e que colocou Jair Messias Bolsonaro em um status de disputar com Fernando Haddad em 2018, mesmo por um partido pequeno, a presidência da República, inclusive vencendo o então candidato petista na época. Só que, em contraponto a esses 2 pastores como Guilherme de Carvalho, que teve uma rápida participação no governo Bolsonaro, participando especificamente no Ministério dos Direitos Humanos, destacam em suas falas e em seus textos algumas críticas à figura
do atual presidente e de seus seguidores. E algumas que Guilherme de Carvalho expressa e que estão contidas dentro do texto de Iago Martins são essas, por exemplo. Ele categoriza o governo Bolsonaro como um governo revanchista e ressentido, caracteriza um governo que demonstra desprezo pelas instituições, governo que despreza a imprensa e a comunidade acadêmica, governo que tem desprezo pelos direitos humanos e também pelo meio ambiente, e o governo que também carrega slogans que incitam o discurso à violência, por exemplo, bandido bom é bandido morto, e discurso de que direitos humanos é uma coisa de um sócio-comune marxista. Essas são falas atribuídas por Guilherme de Carvalho aos bolsonaristas e que fazem com que os bolsonaristas sejam caracterizados não só pelo próprio Guilherme, mas também por outros pastores que já são opositores ao atual governo, para que assim se haja uma tentativa de separar um grupo da igreja dos apoiadores que estão apoiando o atual presidente Jair Bolsonaro. No segundo tópico do livro, nós temos a dobradiça da história, o apocalipse como campanha política. E nesse ponto, o pastor Iago ele enfatiza muito a falta de crítica dos bolsonaristas, seja a militância que vai às ruas, inclusive há muitos vídeos de bolsonaristas viralizando nas redes sociais em que eles fazem atribuições de Bolsonaro nesse mesmo status de figura semidivina e que fariam de tudo por ele. Além disso, temos também pessoas que, com já uma influência mais pública, a saber, o caso de Agrilles Jorge, também Augusto Nunes, que também expressam em seus canais, em seus meios de influência, esse mesmo apoio. E aqueles que atribuem críticas, que fazem críticas mesmo que sejam um aspecto ínfimo ou alguma falha moral, já são categorizadas por esse grupo como comunistas, como traidores da pátria, como pessoas que não são patriotas de fato, mesmo que essas pessoas em suas atitudes revelem um respeito, uma consideração à pátria, um nacionalismo. Mesmo assim, elas são categorizadas pelos seguidores mais acríticos como comunistas. No terceiro ponto, nós temos domínio e violência, a batalha espiritual contra o mal total. O surgimento de Jair Messias Bolsonaro se deve a um contexto de 14 anos de governo PT, em que nos mandatos de Lula e nos 2 mandatos incompletos de Dilma, tivemos um período de crise econômica no Brasil. Além disso, também casos de corrupção, também de dinheiro desviado, e também de falhas morais envolvendo grandes figuras do Partido dos Trabalhadores que governava o Brasil de 2003 a 2016. Inclusive, 2016 foi o ano caracterizado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, acusada necessariamente de pedaladas fiscais. E a questão aqui é abordar que, nesse contexto, é que a figura de Jair Bolsonaro ganha muita força, pois, numa tentativa de trocar toda a retórica e de trocar toda a abordagem, que era uma abordagem ideológica sociocomuno-marxista, foi-se justamente caminhar para o outro extremo da questão, pois Jair Bolsonaro, caracterizado como defensor do regime militar ou ditadura militar para os críticos, ele exalta figuras como o brilhante Ustra, caracterizado como um dos maiores torturadores desta época que o Brasil viveu. E tal elogio feito por Bolsonaro fez com que ele fosse visto como uma figura perigosa e extremamente polêmica. E em meio a tudo isso, Bolsonaro ganha uma força, mas não só ele, como também os seus seguidores e também todo esse discurso de bandido bom é bandido morto, para que assim, em 2018, Bolsonaro e seus seguidores chegassem ao poder executivo no Brasil. E além disso, pessoas vinculadas a Bolsonaro e que usaram o nome dele para se eleger também conseguiram uma margem de inúmeros votos. Inclusive um deles, Eduardo Bolsonaro, segundo filho de Jair Bolsonaro, é até então o deputado federal com mais votos na história, batendo mais ou menos o índice de 1,5 milhão de votos pelo estado de São Paulo. Enfim, a partir dessa questão, a partir de todo esse contexto lulopetista, é que surge o outro extremo de
Jair Bolsonaro e seus seguidores, os ditos bolsonaristas. No entanto, em meio a esse tempo, teve um racha nesse grupo, a ponto de que algumas pessoas que apoiavam a candidatura de Bolsonaro deixaram de apoiar durante o governo, seja por verem questões de falha moral, seja por perceberem que Bolsonaro não era essa pessoa que ele prometia nas eleições. Essas pessoas deixaram de apoiar e passaram a tecer críticas. O próprio autor do texto, Iago Martins, é uma dessas pessoas. E uma outra questão também que é bem interessante de apoiar e que é adotada na retórica bolsonarista é a questão do apoio filosófico e teológico de especialistas e críticos bolsonaristas a questões de implementar as leis do Antigo Testamento como leis a serem colocadas nos dias atuais, pois eles entendem que isso seria a formação de uma teocracia e de um Estado em que Deus seria o Senhor. No entanto, ao desconsiderar o contexto daquelas leis e a aplicabilidade delas, eles esquecem que aquelas leis eram voltadas por Deus ao povo de Israel, justamente para que o povo de Israel, saído do Egito, formasse uma nação. Isso é desconsiderado por tais estudiosos, tais críticos bolsonaristas. Outra coisa também que acontece nessa tentativa de teocracia que se perde é essa tentativa de missiologia cultural e dominadora, além da perda do foco missiológico, pois a igreja, ela, por Cristo, foi instituída como uma pregadora, como uma transmissora do Evangelho. E uma vez ela estando no poder e exercendo uma teocracia em que ela imporia as regras aos outros, mesmo aqueles que não seriam adeptos do cristianismo, ela, segundo o próprio autor, se esquece de sua missão e acaba se aproximando de algo que não faz parte dela, que é o domínio do poder neste mundo atual. E aí também um outro problema que pode ocorrer e que, segundo o autor, ocorreu ao longo destes 4 anos foi a questão de problemas éticos e morais envolvendo não só a figura de Bolsonaro, como também a figura de alguns de seus seguidores, além do fato de alianças deturpadas feitas por Bolsonaro e seus seguidores com figuras caracterizadas como caciques políticos, que tinham um envolvimento de corrupção em sua ficha e que também anteriormente tinham apoiado Luiz Inácio Lula da Silva e que também estavam incorrendo em processos de corrupção que envolviam justamente o Partido dos Trabalhadores. E por conta de tudo isso, a ética do governo bolsonarista passou a ser questionada, inclusive, como eu destaquei, o apoio daqueles que estiveram com Bolsonaro se perdeu em uma boa parte. Uma outra questão também que se observa é que, entre aqueles que ainda apoiam a figura de Jair Bolsonaro, se destaca muito a formação de uma seita, como se eles estivessem dispostos a fazer tudo o que fosse possível pelo seu líder. O que caracteriza algo que vemos muito em ditaduras, apesar, é claro, de Jair Bolsonaro, dentro de todos os contextos, não ser caracterizado como um ditador. Mas, entretanto, o culto à personalidade é algo que marcou, por exemplo, o comunismo na União Soviética, marcou, por exemplo, o fascismo na Itália, marcou, por exemplo, aquele regime do bigodinho lá na Alemanha. Todas essas questões foram colocadas a ponto de você ter um grupo de seguidores extremamente radical e fiel ao seu líder e disposto a cometer as piores barbáries, como inclusive o extermínio de grupos, para satisfazer o seu líder. Esse é um ponto que Iago Martins, em seu texto, traz como uma crítica aos bolsonaristas. E a partir disso, ele conclui dizendo que Bolsonaro não é conservador, pois Bolsonaro e seus seguidores desconsideram a leitura de Russell Kirk, de Edmund Burke, de Michael Oakeshott, de Roger Scruton, autores e filósofos conservadores que trazem definições ainda que diversas do conservadorismo, mas que, se comparadas às ações dos bolsonaristas, estão em completa divergência. E por isso não se pode dizer que Jair Bolsonaro e seus seguidores são conservadores de fato, pois senão estaremos cometendo um grande erro no quesito de conceito,
estaremos divergindo de um conceito muito importante às pessoas conservadoras. O conceito da prudência, o conceito da temperança, além de outras questões que envolvem o conservadorismo e que podem ser observadas nas obras de Russell Kirk, de Roger Scruton, nas obras de conservadores brasileiros e que marcaram o conservadorismo ao longo de sua história. Se comparadas com as ações dos bolsonaristas, elas estão em completa divergência e em grande desacordo. E por isso, Jair Messias Bolsonaro não pode ser caracterizado como conservador. Enfim, o livro A Religião do Bolsonarismo é uma tentativa de Iago Martins de caracterizar algo que está inerente ao atual governo. No entanto, podemos ir mais além e atribuir isso a outros grupos ideológicos. E como disse também, há grupos ideológicos que, mesmo que possuam divergências de pauta, adotam o mesmo tipo de comportamento na defesa de seus líderes. Por exemplo, os lulistas poderiam ser caracterizados tranquilamente dentro de todo esse contexto que eu coloquei aqui. E a partir disso, o livro A Religião do Bolsonarismo pode ser uma crítica muito bem aplicada a qualquer grupo radical que, numa tentativa de defender o seu líder, é capaz de cometer os piores absurdos possíveis. Então, o que você achou do nosso vídeo sobre o livro? Qual o seu pensamento sobre as falas de Iago Martins ecoadas neste livro? Por favor, deixa nos comentários o que você achou. Se você já tinha conhecimento desse livro, curta o nosso vídeo e também compartilha com seus amigos, mesmo aqueles que são defensores do atual governo ou que entendem que apoiar o atual governo é evitar um retorno do lulismo, para que se possa ter um entendimento de conceitos, entendimento de questões e entender se de fato Jair Messias Bolsonaro está cumprindo com aquilo que prometeu 4 anos atrás. Devemos, claro, evitar todos os cuidados no apoio a qualquer figura política, evitar a idolatria política e, acima de tudo, também evitar entregar o nosso voto a alguém que sabemos que não necessariamente cumpre o que promete. Está certo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa foi a nossa crítica. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.